Você sabe quais são os cuidados que devemos ter com as vacas prenhas? Nesse período, para evitar que a vaca tenha complicações no parto e no pós-parto, devemos dar uma atenção especial a 3 fatores, como a nutrição, o manejo sanitário e o bem-estar animal. Mas por que a nutrição de uma vaca gestante é tão importante? Bom, a nutrição materna é considerada um dos fatores mais importantes no desenvolvimento do bezerro. Por isso, se no terço inicial da gestação acontecer uma subnutrição materna, isso vai afetar o fluxo sanguíneo placentário e a organogênese inicial desse feto. E se essa subnutrição materna ocorrer no terço médio e final da gestação, isso irá afetar o desenvolvimento final de órgãos e na formação do sistema músculo-esquelético e do tecido adiposo do feto. Ou seja, se essas demandas nutricionais elas não são atendidas nesse período, nascerão bezerrinhos fraquinhos. A vaca no pós-parto ela terá uma baixa produção de leite e de baixa qualidade e também ela terá anestros mais prolongados, demorando mais para ter a sua próxima gestação. O problema é que no Brasil, a nutrição é um grande desafio para os produtores. Isso porque grande parte da gestação ocorre em época de seca, comprometendo o fornecimento de forragem de boa qualidade a esses animais que são criados a pasto. Por isso, principalmente no terço final da gestação, damos uma atenção especial à nutrição e fornecemos uma suplementação a esses animais. E por que deve ser feito no terço final da gestação essa suplementação? Bom, esse período é o mais estressante para a vaca, pois seu organismo gasta muita energia, já que é a fase em que o bezerro ele cresce muito e precisa absorver muitos nutrientes vindos da mãe para seu desenvolvimento final. Porém, o gasto de energia é muito maior do que a ingestão de alimento. Por isso, a vaca ela pode ficar magra, já que utiliza suas reservas corporais, como o tecido adiposo, para suprir essa demanda. Então, para atender essas demandas nutricionais nesse período tão crítico, podemos fornecer alguns tipos de suplementações. Uma delas é a suplementação proteica, porque a deficiência de proteínas ela pode comprometer o crescimento e o desenvolvimento muscular do feto e o seu peso ao nascimento. Através da suplementação proteica, iremos estar fornecendo um aminoácido muito importante, que é a arginina, que irá aumentar o fluxo de sangue útero-placentário e regular a embriogênese. Mas a nutrição não irá promover apenas um desenvolvimento fetal adequado, ela também será muito importante para evitar alguns distúrbios metabólicos no pós-parto, como por exemplo a hipocalcemia. Mas por que devemos evitar tanto que ocorra uma hipocalcemia no pós-parto? Bom, devemos lembrar que o cálcio possui um papel fundamental tanto para a produção de colostro quanto para a contração muscular. Por isso que sua demanda aumenta muito no parto e na lactação, porque esse mineral irá atuar diretamente na contração uterina e também na produção de leite. Então, se ocorrer uma deficiência de cálcio no organismo da vaca, ela terá alguns problemas, como por exemplo, uma dificuldade de expulsão da placenta, já que as contrações uterinas estão comprometidas. Além disso, pode ter outras complicações, como por exemplo, o deslocamento do abomaso. Então, como podemos evitar a hipocalcemia através da nutrição? Iremos fornecer 30 dias antes do parto uma dieta aniônica, ou seja, iremos fazer com que ocorra um excesso de ânions em relação aos cátions por meio dessa nutrição, fazendo com que a diferença cátion-aniônica dietética fique negativa. Assim, facilitará a reabsorção óssea e a absorção intestinal de cálcio. Outro manejo muito importante que realizamos na gestação é a secagem do leite, que pode ser feito 45 a 60 dias antes do parto. Mas por que é importante realizar esse procedimento? Bom, a vaca já atingiu seu limite máximo de produção de leite e precisa que seu tecido mamário se recupere para a próxima lactação. Além disso, a secagem também é uma forma de prevenir mastite. Então, durante esse período, a vaca fica sem ordenha e aplicamos antibiótico intramamário específico para a vaca seca e também fornecemos uma dieta com pouco concentrado. Tendo todos esses cuidados durante a gestação, a propriedade conseguirá atingir um sucesso reprodutivo de seu rebanho.